Boa noite, muito Boa noite. obrigada. Claro. Ficámos, tanto eu como a Margarida, muito contentes por esta oportunidade de podermos estar aqui a colaborar hoje com o programa Uma Janela Aberta à Família, que é um programa que nós temos divulgado muito. E, portanto, eu como a Margarida trabalhamos nesta área da preparação para a parentalidade e temos realizado ao longo destes últimos, pelo menos eu, há mais de 10 anos e a Guida também, se calhar há mais tempo ainda, que temos acompanhado muitos casais grávidos e depois muitos papás e muitas criancinhas neste mundo mágico, não é? Que é uma gravidez, e do planeamento dessa gravidez, depois durante a gravidez, depois no pós-parto, depois na massagem infantil e quando é necessário também nos programas, como o Dr. Pina referiu há pouco, que temos na região. O Dr. Pina falou aqui do GASMI, a gente pode falar um bocadinho sobre isso, mas também temos na região a intervenção precoce, tanto eu como a Margarida fazemos parte dessa equipa. São equipas, neste momento temos um Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância, que é um sistema que abrange crianças dos 0 aos 6 anos de idade que têm alterações no desenvolvimento ou em risco, ou que estão em risco de atraso de desenvolvimento. E, para além, estas equipas existem na região toda do Algarve. Neste momento estão constituídas 5 grandes equipas locais de intervenção, uma em Tavira, uma em Faro, uma em Lolé, uma em Portimão e uma em Lagos. Para além desta área da intervenção precoce, nós também trabalhamos no grupo de apoio à saúde mental infantil, tanto eu como a Margarida, que é um grupo que também existe na região, no Algarve inteiro, não é? Aqui temos mais ou menos um GASMI, a gente chama-lhes GASMI, são os grupos de apoio à saúde mental infantil-juvenil, que trabalham a área da saúde mental. São equipas, tanto o GASMI como a intervenção precoce, equipas multidisciplinares, que são compostas por médico, enfermeiro, psicólogo, técnico de serviço social, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, terapeuta da fala, fisioterapeutas e serviço social. Está tudo. Acho que está tudo, são equipas multidisciplinares que dão apoio quando é necessário. Aqui estamos a falar das alterações ao nível da saúde mental, não é? Dos 3 aos 12 anos de idade. O GASMI é um projeto regional, só existe no Algarve e foi reconhecido pelo Programa Nacional de Saúde Mental como uma boa prática no âmbito destas equipas comunitárias, em que temos resposta na área da pedopsiquiatria, na psiquiatria da infância e da adolescência. Como no Algarve não tínhamos esta área, esta especialidade, formaram-se estas equipas no terreno, quer dizer que nós trabalhamos na promoção da saúde quando fazemos a preparação para a parentalidade, mas depois também trabalhamos nas outras áreas quando as coisas não correm tão bem. Não é? E o nosso papel é sempre este, promover a saúde mental, não é? A saúde mental, a saúde física, é o nosso trabalho. E o que nos liga mais a estados de felicidade é, sem dúvida, o trabalho que a gente faz na preparação para a parentalidade. Neste momento, no ACES Central, existem os cursos de preparação para a parentalidade. São cursos que estão a decorrer em todos os centros de saúde do ACES Central, em Albufeira, Lolé, Faro, Olhão e São Brás de Alportel, também com equipas multidisciplinares, praticamente psicólogos, fisioterapeutas, enfermeiros, médicos, alguns sítios têm médicos e outros têm terapeuta ocupacional, nutricionistas, higienistas orais. Então todos nós damos o nosso contributo. Não falhou nenhum. Não falhou nenhum, não é? Falhou. Todos nós damos o nosso contributo para que todos os papás tenham bebés saudáveis, e é isto que toda a gente quer, não é? Nós hoje vimos aqui falar um pouco sobre, pusemos este tema dos primeiros anos de vida, a importância dos primeiros anos de vida, mas não podemos deixar de falar da importância do planeamento de uma gravidez, não é? O quanto é importante para o casal pensar sobre isto e imaginar o futuro, imaginar como é que nós vamos ser como pais, não é? Que tipo de pais vamos ser nós. E o que é verdade é que mesmo aqueles casais que desejam imenso uma gravidez, quando engravidam, sentem mais ou menos a mesma coisa do que os outros que têm aquelas gravidezes que a gente chama a gravidez acidental, ninguém estava à espera, aconteceu. Que é, será que esta é uma boa altura, não é, para ser pais? Ainda mais neste momento, que é um momento de crise, não é? A crise a vários níveis, os casais pensam muito nisto, será que esta é a melhor altura para sermos pais? E depois, que tipo de pais vamos ser nós? E o modelo que temos é o que os nossos pais foram para nós, o que os nossos avós foram para nós.
E eu costumo dizer que todos nós, a dada altura na adolescência, dizemos eu nunca vou ser como tu, mãe. Né? Quando a mãe diz que não faças isso, não podes fazer aquilo, eu nunca vou ser como tu. Mas agora, quando somos pais, temos que ter uma atitude um pouquinho diferente. Ou então, quando vamos na rua e uma criança faz uma birra, se fosse meu filho, nunca faria uma birra daquelas. Né? Mas quando se está grávido, já se fala um bocadinho. Já não se fala, só se pensa, não é? E depois de ter-se os filhos, já nem se faz comentários, porque o meu também faz, não é? E então é importante pensar sobre estas questões e tudo aquilo que acontece durante a gravidez contribui para o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional do bebê. E por isso a nossa preocupação com estes casais grávidos é de conseguirmos apoiar não só no momento do parto, mas também em tudo o que envolve estes 9 meses de gravidez e depois no pós-parto. Não é? A vida tem um papel muito importante no pós-parto. É fundamental o pós-parto, não é? É fundamental que as mães não fiquem em casa com os seus bebés. Normalmente nós iniciamos o pós-parto no parto eutóxico, ou seja, o parto vaginal, aquilo que as pessoas chamam o parto normal, às 4 semanas e nas cesarianas às 6 semanas, por questões de fisiologia e mesmo de segurança também, em termos da saúde da mulher. Porque em termos do bebé, desde que esteja tudo bem com o bebé poderia começar a ir, por exemplo, à massagem muito antes, não é? O bebé deve ser tocado e massageado logo desde o início, desde que nasce. Mas acabam os bebés por aparecer na massagem também só por volta de um mês e meio, porque tem a ver, mesmo com a recuperação da mulher depois do parto, não é? O pós-parto para mim é muito importante, eu já dei preparação e estou também a fazer parte da preparação a nível do Faro. Mas o pós-parto é muito importante precisamente por isso, porque é um momento de convívio mais do que a recuperação física em si, porque nós não vamos estar ali a pôr as mulheres todas elegantes e todas bonitas, basicamente, não é? Estamos a elas tentar... Elas vão ficar bonitas. Vão ficar, tem provavelmente... Tem que esperar um bocadinho, não é? Logo a seguir, não é? Claro. Essencialmente, se quiserem amamentar, é um bocado difícil ficarem logo lindonas, como a gente costuma dizer. Mas mais do que a recuperação física, que é muito importante, essencialmente a parte abdominal, a parte da prevenção das posturas, a parte da prevenção das dores na coluna, porque começam a carregar com o bebê, portanto é um determinado peso, as posturas que têm ao mudar a fralda, ao vestir o bebê, ao amamentar. Portanto, essencialmente é uma ação nesse âmbito, mas também não só isso, também a parte da recuperação do períneo, que é uma parte do soalho pélvico, não é? O pavimento pélvico, não se fala muito nisso e cada vez devia de ser mais falado, como eu costumo dizer, na adolescência já se devia de falar nisso, porque o pavimento pélvico, sem dúvida, é muito importante. Melhor explicar o que é o pavimento pélvico. O pavimento pélvico ou o soalho pélvico é como se uma casa tivesse um chão. Se a gente imaginar a grávida, o teto da casa se for o diafragma, porque o diafragma, à medida que a gravidez vai aumentando, vai subindo o diafragma e por isso é que as senhoras depois ficam muito cansadas e têm dificuldade em respirar, porque a barriga vai aumentando e a capacidade respiratória vai diminuindo, assim como outros órgãos também vão ficando um bocadinho mais amachucados, como eu costumo dizer assim numa linguagem vulgar. Se a gente considerarmos que o diafragma é o teto da casa, a barriga, se considerarmos que é as paredes da casa, toda a casa tem que ter um chão. E é este chão que a gente chama de pavimento pélvico, que tem a ver com uma série de tendões e músculos, uma série de faixa, como eu costumo dizer, basicamente é como se fosse uma fralda que está na zona entre a vagina e o ânus e que sustenta o útero, sustenta a bexiga, sustenta os intestinos, e que é bastante importante não só para a manutenção da postura em pé, como também para o fecho destes orifícios, que é a uretra, o útero e a vagina, mas também para uma coisa que muitas das pessoas não dão importância, que é a parte sexual, não é? O prazer sexual tem a ver também com o períneo. E nós não nos podemos esquecer que toda a mulher e todo o homem também ainda tem esse fator que é a sexualidade, a sua sexualidade. E este pavimento pélvico por vezes é muito esquecido e depois acontecem aquilo que a gente muitas vezes sabe, que é a chamada incontinência urinária. Portanto, se as pessoas souberem o que é o pavimento pélvico, que é mais como chamarem períneo, souberem o que é o seu períneo antes, para o conseguirem começar a trabalhar e depois no pós-parto voltarem a trabalhar para prevenirem incontinência urinária, prolapsos de determinados órgãos, como eu falei, da bexiga e do útero, e a manutenção da posição de pé numa postura correta, isto vai melhorar a qualidade de vida não só no pós-parto imediato, não é?
mas também ao longo da vida da mulher. Temos que falar na saúde da mulher em geral, portanto é uma prevenção para a saúde da mulher. Porque a gente, como sabe, com o envelhecimento, os órgãos vão ficando cada vez mais laxos e se não tivermos uma boa base de sustentação, porque isto é um músculo, portanto como o músculo tem que ser trabalhado, como é trabalhado um bíceps, como é trabalhado outro músculo qualquer. Se não for trabalhado, todos estes órgãos ao longo do tempo, como vão descaindo com a idade, digamos assim, entre aspas, temos que ter uma boa sustentação. E a incontinência urinária é uma coisa que muitas vezes não é falada, não acontece só nas mulheres, acontece também nos homens. E quando apanho homens lá também falo no períneo, porque os homens também têm períneo e a função também é basicamente a mesma, não tem uma vagina, portanto o períneo deles não é na mesma zona, mas basicamente vai do ânus até à base do escroto. E também é importante não só para a manutenção da postura de pé e da sustentação dos órgãos, neste caso não tem útero, mas também para as suas ereções e o seu prazer sexual também é importante. Basicamente mais para as ereções, manutenção de uma ereção, que com o tempo também a gente sabe que à custa dos vasos irem aumentando o fator de termos o colesterol, dos vasos diminuírem o calibre, a circulação vai diminuindo e a ereção já não é tão intensa, digamos assim, como seria uma pessoa mais jovem que pratica exercício, etc. Bom, mas já me desviei um bocado do assunto, porque o períneo é o meu fator essencial, mas basicamente o que nós queremos no pós-parto é um momento de convívio em que as mulheres estão todas e muitas vezes chegam à conclusão que o problema delas não é único, que existem outras com o mesmo problema ou com outros completamente diferentes. Portanto, essencialmente é um momento de convívio, de recuperação física, troca de opiniões e em que vão sempre aprendendo mais qualquer coisa, porque agora no pós-parto nós também já temos a intervenção dos outros técnicos, que é a higienista oral, a nutricionista e a psicóloga, portanto vão sempre dar um apoio e vão sempre acompanhar estas mulheres e também quem está à frente do pós-parto, novamente, o papel também que tem é fazer, no fundo, um rastreio e ver se há necessidades ali específicas de alguma mulher, seja em nutrição, seja em termos de psicologia, se precisa de ser encaminhada para algum desses serviços, para algum desses técnicos. Depois temos o fator do bebê, não é? É, no fundo, começar a fazer com que o bebê faça parte delas, da vida delas, que ande sempre com elas. Naquelas aulas, muitas vezes, há senhoras que às vezes não conseguem fazer ginástica, revezamos, umas vezes fico eu com uns, outras vezes ficam outros com outros, e pronto, é um momento de convívio e de partilha que eu acho que é muito importante. Além disso, depois existe então a outra vertente, que é a vertente da massagem, que não é massagem ao bebê, é massagem infantil, porque é uma série de técnicas, é um conjunto de técnicas hindu e suecas que se uniram para precisamente promover o quê? Um maior vínculo entre a mãe, neste caso, que é a mãe que vai, mas muitas vezes vão pais, e os pais também podem massajar, e como eu costumo dizer, os pais, os avós, os cuidadores, o irmão, a irmã, todos podem massajar o bebê. Portanto, é um aumento de vínculo entre estes pais e este bebê, e que, como sabemos, um dos primeiros sentidos que a criança desenvolve, ainda mesmo dentro da barriga, como feto, é o toque. Não é? Sem dúvida, o toque é o tato, neste caso, é um dos primeiros sentidos a ser desenvolvidos como feto. Quando vem cá para fora, o toque, sem dúvida, é uma forma de comunicação e é uma forma de fazer o quê? Quando estamos a tocar, estamos a libertar hormonas na outra pessoa, hormonas de bem-estar. É como eu costumo dizer, quando um vosso amigo está triste, o que é que vocês fazem? Um abracinho. E pensam que aquele abracinho não teve importância nenhuma, teve. Porque aquele abracinho fez libertar na outra pessoa as chamadas hormonas de bem-estar, que vai colocar a pessoa muito mais feliz e muito mais alegre. Por isso é que as pessoas fazem exercício físico, não é? Que é para promoverem o aumento das suas hormonas de bem-estar e sentem-se bem, não é? Podem se sentir cansadas no início, mas depois vão para casa e sentem-se realizadas e felizes, parece que aquilo entrou um raio de sol lá em casa. E a massagem, pois, lá em casa, seja elas a casa, não é? Portanto, predispõe as pessoas melhor. E relativamente aos bebés, a massagem é muito importante, precisamente por isso, porque é uma forma de comunicação, aumenta o vínculo, ao ativar a circulação vai pôr em funcionamento e em circulação hormonas de bem-estar, a hormona de crescimento, que é muito importante na criança para ter um crescimento harmonioso, vai promover também o aumento do tónus muscular. O tónus muscular é, digamos assim, a rigidez que as pessoas têm nos seus músculos, na sua carne, se não são muito moles, portanto convém que um bebê seja um bebê com vitalidade, não é? Não seja um bebê muito molinho. Isso é o tónus muscular.
Além do tónus muscular, vai também, isto está comprovado, vai aumentar a imunidade. Portanto, imunidade todos os bebés têm quando nascem, vem geneticamente, e depois também a imunidade que é transmitida pela mãe, pelo aleitamento materno, daí a importância do aleitamento materno. E essa imunidade com a massagem vai aumentar. É como eu costumo dizer, não quer dizer que um bebê não fique doente, fica. Mas, por exemplo, uma bronquiolite que eu costumo tratar de um bebê que é massajado e que é amamentado, eu passo às vezes tratar o bebê em três sessões e fica bem, enquanto outro bebê que se calhar não é tão tocado e que por vezes não é amamentado, por razões às vezes até, pronto, que as senhoras não têm culpa, não conseguem mesmo amamentar, não têm que se sentir culpabilizadas por isso, leva muito mais tempo a tratar essa criança e que a criança fique em condições. Portanto, só tem vantagens a massagem infantil, e se as pessoas soubessem das vantagens que elas têm, mais aderiam ao programa, porque todos estes programas que a gente estamos a falar são programas gratuitos, e o que me entristece muitas vezes é que as pessoas iniciam e depois desistem. E é o que eu costumo dizer, é uma mais-valia. O curso, quando eu tirei, fui eu que o paguei e pus ao dispor da comunidade, não é? Podia ir muito bem para outro sítio e cobrar-me disso, mas não, de maneira nenhuma. Pus ao dispor da comunidade, porque acho que toda a gente deve ter o direito de aprender a massajar as suas crianças. E pronto, passo agora a palavra aqui à Sónia. Aqui à Margarida, houve aqui uma coisa que ela disse importante. Estes programas que nós temos são gratuitos, mas não é só a importância não é só o facto de serem gratuitos, é o quanto eles são importantes para prevenir uma série de perturbações que mais tarde podem surgir, no desenvolvimento da criança, na relação dos pais com a criança e também na relação entre o próprio casal, não é? Todos estes nossos programas têm um grande objetivo, que é conseguirmos contribuir para a saúde, a promoção da saúde, não é? Nós na saúde não temos que só tratar as doenças, muito pelo contrário, nós temos, e é uma grande preocupação hoje em dia, é a promoção da saúde, e por isso é claro que temos os médicos de família que fazem as consultas, fazem as vigilâncias de saúde, que são vigilâncias para percebermos se as pessoas estão ou não, terem bons níveis de saúde, mas depois temos uma série de técnicos, enfermeiros, também médicos e outros técnicos Fala mais alto. Então a gente diz para falar mais alto. Que têm este papel, não é? E trabalhamos esta área com grávidas, esta área nas escolas, nas pré-primárias, nos infantários, no primeiro ciclo, na secundária. Este é um dos nossos grandes objetivos, é a promoção da saúde. E estes programas são de extrema importância para os casais. É o que a Margarida diz, às vezes entristece-nos porque há pessoas que se inscrevem e desistem, porque isto implica esforço, não é? Implica eu ter que me levantar quando estou grávida e às vezes apetece-me estar no sofá, mas não, levanto-me e vou até lá. E implica quando eu tenho o meu bebê e tenho que ir à massagem, eu despachei-me, entretanto ele bolsou, sujou-se todo e agora já não vou, tenho que mudar outra vez. E entretanto mudo-lhe a roupa e ele faz um xixi e suja-se todo outra vez. E depois tenho que mudar a roupa outra vez. E entretanto, o que é que eu vou lá fazer? Já só falta meia hora, já não vou, fico em casa. É um erro. As pessoas devem de ir, nós insistimos imenso para a importância do pós-parto. Porque no pós-parto vai haver um desequilíbrio hormonal, não é? Durante 9 meses, uma série de hormonas na mulher tiveram uma atividade espantosa, não é? Muito acima do nível normal, e depois a seguir há uma adaptação, não é? Uma adaptação do casal a um bebê. E há os bebés idealizados, como nós dizemos, o bebê imaginário, e há o bebê real. E muitas vezes o bebê real é muito diferente do bebê imaginário. Não é? Às vezes há pais que dizem, eu sei, o meu bebê ele mexe tanto, ele de certeza que é hiperativo, não é? Quando estou na barriga. Eu acho que aquilo é um pouco para se ir mentalizando, se isto for difícil, não é? Eu já estou um bocadinho preparada, acreditam eles, não é? Eu também costumo às vezes apresentar sempre as situações mais difíceis e mais complexas, que são normais, perfeitamente normais. E no pós-parto elas conseguem perceber, não é? Que é normal, isto afinal não me acontece só a mim, também acontece à outra, não é? E fazer turnos é uma coisa perfeitamente normal, mas que desequilibra qualquer um. Acordar 3 em 3 horas, e quem tem filhos pequenos sabe disto, 3 em 3 horas, e quando a gente diz acordar 3 em 3 horas, é acordar, dar de mamar ao bebê, pôr o bebê a rotar, alguns bolsam, outros não é? Mudar a fralda ao bebê, as mães fazem xixi, a seguir as mães vão dormir, e entretanto o bebê já acordou. E outra coisa que também acontece quando temos bebés é que não há fins de semana nem folgas.
Não podemos dizer amanhã é sábado eu vou poder dormir mais um bocadinho. Mas há uma coisa que é verdade e que toda a gente diz isto desde sempre, que é como eles crescem depressa. E é extremamente importante nós pensarmos que eles crescem muito depressa e que nós temos que estimular ao máximo o bebê. Não é? Esta é uma preocupação que todos os pais têm que ter. Todos os pais querem bebés inteligentes, não é? Que na escola não tenham problemas de aprendizagem, que sejam adolescentes coerentes com as decisões que vão tomar, que saibam, que consigam tomar decisões, não é? E que essas decisões sejam saudáveis na vida deles, não é? A questão do tabaco, a questão das drogas, a questão do álcool, sempre houve álcool, sempre existiu drogas e vão continuar a existir. O que é importante é nós, durante a infância e os primeiros anos de vida, conseguirmos dar aos nossos filhos, aos nossos educandos, não é? Todos nós temos um papel de educadores, seja os pais, educadores, professores, auxiliares, quem está na escola, não é? Quem está na rua e passa que vê uma criança a correr e diz, olha, atenção com a estrada, já estou a educar, não é? Todos nós temos um papel de educarmos a nossa sociedade e é importante nós pensarmos sobre isto e há uma coisa que a gente já sabe, educar é desde o primeiro dia, não é? Já não temos aquela ideia, quando fores mais velhinha logo te ensino. Coitadinho, ele ainda não compreende, não é? E isto é uma mensagem que nós temos que pensar. Eles compreendem tudo. Eu estava a falar com a Guida, há pouco tempo estive com um bebezinho pequenino, com 4 mesinhos, e que ele domina completamente aquela mãe, não é? Ele começa a choramingar, e quando a mamãe olha, ele dá um sorriso enorme de satisfação. Porquê? Porque eu consegui aquilo que eu queria, que tu olhasses para mim. Não é? E há bebés muito exigentes. Não é? E é importante os pais, desde o princípio, serem apoiados, porque se nós conseguirmos dar este apoio muito precocemente, vamos ajudar aquela pessoa a ultrapassar uma situação, não vamos deixá-la chegar a um estado limite, não é? Porque às vezes chegam-nos, por exemplo, alguns projetos que temos, pais que nos dizem, está aqui o meu filho, eu não sei lidar com ele, trate dele. Não é? Como se nós conseguíssemos mudar o chip lá dentro, não é? E está aqui, está perfeito, está bom, pode levá-lo para casa. A gente não faz revisões, não é? Não conseguimos fazer revisões, nem mudamos chips. Ajudamos os pais a conseguirem todos os dias ser um pouco melhores naquilo que fazem. Não é? Eu acredito que os pais tentam sempre fazer o melhor. Eu parto sempre deste princípio. Todos os pais fazem o melhor que sabem e que podem naquele momento, porque os pais também têm momentos e também têm fases na vida deles, não é? E há fases mais complicadas, às vezes estamos a achar que estamos a fazer muito bem e se calhar não estamos. Se calhar, não sei quantas pessoas estão aqui, mas há muitos que os filhos dormem na cama dos pais, não é verdade? Porque à noite a gente põe-os na cama, mas eles acordam à meia da noite e choram e a seguir o que é que acontece? Os pais estão cansados, amanhã têm que ir trabalhar, fica cá, e depois entretanto nasce outro bebê e passam a 4 dentro da cama, não é verdade? E depois há uns que se mexem muito. É tão quentinho. E há alguém, é tão quentinho. E há alguém que diz, ai, dá-me as costas. Quem é que normalmente isto dá as costas? É o pai, não é verdade? E às vezes quem é que sai da cama? É o pai, não é? Que vai para o sofá. E eu costumo dizer que depois dos sofás há muitas camas por aí, não é verdade? E é muito importante esta noção do casal, não é? De haver a regra, a rotina. A criança deve ter o quarto dela. Os pais devem ter o quarto deles. Os pais têm a vida sexual deles, não é? A vida sexual deles não tem que se restringir ao quarto, é verdade, mas os pais têm que ter um espaço deles, como os filhos têm que ter um espaço deles, não é? E isto é uma coisa que nós temos que pensar desde o princípio, quando às vezes a gente pergunta com que idade é que pensa mudar o seu bebê de quarto? E há mães que dizem aos 4 meses, outras, ai não, aos 2 anos, quando ele quiser, ou quando eu achar que é o momento. O problema é que às vezes as mães não se conseguem separar, não é? Separar dos filhos, principalmente durante a noite, que é um longo período. E isto é difícil. Como para os filhos é difícil separarem-se dos pais, não é? Por isso é que às vezes é que a noite é sempre aquele momento da luta, não é? Mais um bocadinho, deixa-me ficar mais um bocadinho a ver televisão, não é? Deixa-me ficar mais um bocadinho aqui contigo, não é? A noite é sempre uma luta, ninguém gosta de se separar das pessoas que nos protegem, não é? E durante a noite eu vou-me separar destas pessoas. E ter um... Nessa rotina está instalada, não é?
os filhos ficarem na cama dos pais. Olha, Microfone. se calhar melhor é o Peraí. microfone. Pá, sim, até para as pessoas ouvirem do outro lado, não é? Só por isso. Sim, Já estou senhora. a fazer perguntas às pessoas, não? Não, então, Não, só por enquanto comentários. há muitas pessoas que têm dito que vos conhecem e que já passaram pelos vossos cursos e que vocês são excelentes e que o curso é excelente, etc, etc. E portanto, mas enfim, eu vou vendo e eu Ok. vou gerindo, vocês podem ver, mas não Olha, se eu lhe preocupem. disse. É, Diz lá, Telma. diz lá. E quando essa rotina está instalada, dos filhos a primeira na cama dos pais, como é que isso começa a... Como é que se consegue dar a volta? Exatamente, como é que se consegue dar a volta? Não é fácil. Eu costumo dizer que educar não é fácil. Educar é um desafio. E é um desafio constante, não é? E como todos os desafios, temos que ser muito criativos, não é? E às vezes, eu penso que temos que sempre optar pelo que é mais difícil. Se nós, quando temos filhos pequenos, optarmos pelo que é mais difícil, a seguir vai ser tudo mais fácil, não é? O que acontece é que são os pais que têm que se levantar à meia da noite e ir ao quarto deles. É normal as crianças terem pesadelos, não é? Aos terrores noturnos, por volta aí dos 3, 4 anos, eles choram muito, acordam à meia da noite, não querem dormir. Nós o que é que temos que fazer? Temos que ficar com eles no quarto, não é? Eles acordam, a gente vai pô-los a dormir, eles dormem, normalmente as 2, 3 primeiras horas de sono, 4 horas, as coisas correm bem, a seguir começam os despertares, não é? E nós temos que ir lá. A criança acorda, a gente vai lá e tenta ver que ela adormece, e assim vamos para o nosso quarto. E quando nós estamos a tentar dormir, ela choraminga outra vez. Nós não devemos ir logo a correr, devemos esperar um pouquinho para ver se a criança consegue adormecer por ela. Porque às vezes pode estar a ter um sonho agitado, um sono meio, não é? E pode fazer algum som. Se nós formos até lá, estamos a ajudar a esse despertar. Eu até costumo dizer que em relação aos bebés, não quando são recém-nascidos, não é? Porque quando são recém-nascidos, nós temos que ter esta atenção da alimentação, não é? Dos alimentarmos, porque há bebés que acordam com fome e há outros que não é? Não, que são preguiçosos, não é? Que são preguiçosos, São que aqueles dormem. que têm que ser estimulados, não é? E que têm que ser alimentados, não é? Não é suposto um bebé de 1, 2 meses ficar mais do que 3 horas sem comer, não é? E muitas vezes as mães chegam lá e estou tão contente, o meu bebé tem 1 mês e meio, já dorme a noite toda. Pois é assim, se o bebé estiver a crescer bem, em termos de tamanho e em termos de peso, tudo bem. Agora, se o bebé não estiver a crescer bem, é evidente que aquele bebé tem que ser acordado. Por vezes é um bebé molengão ou preguiçoso, como a gente diz, ou é um bebé com baixo poder de sucção, e a alimentação é fundamental, não é? Temos que ter atenção a esse fator. A Sónia estava aqui a referir uma coisa que agora já me passou, mas pronto, é assim, em relação à amamentação, quando a criança depende da amamentação, não é? Ou seja, quando temos um caso que é uma amamentação exclusiva, por comodidade não só da mãe, mas também, pronto, da criança, eu acho que a criança deve ficar no quarto dos pais, não é? Porque é impensável que aquela senhora se levante de 3 em 3 horas, ou muitas vezes acontece de 2 em 2 horas, no primeiro e segundo mês, e que vá se deslocar até ao quarto do bebê. Aliás, isso é impensável, não é? É impensável e não é seguro. Segundo as regras de segurança, o bebê deve ficar, pelo menos, até ser amamentado alguns meses com a mãe, também para tranquilização da mãe, porque temos o caso da morte súbita, não é? Morte súbita, embora tenha alguns fatores que não são, pronto, podemos enunciar, mas agora não vou entrar nisso. A morte súbita é uma coisa que preocupa os pais e tranquiliza-os. E se os tranquiliza, eu acho que a criança deve ficar no quarto. É claro que não é? eu costumo dizer que o bebê pode chegar a casa e ir para o quarto dele sem problema nenhum, para o bebê, mas para os pais não. Por isso que porque a Margarida falou aqui, esta questão desta angústia, não é? Este síndrome da morte súbita, toda a gente tem este receio num recém-nascido. E depois, também pelas questões do ser prático, nós temos que ser práticos, não é? Eu costumo dizer, nos primeiros meses de vida do bebê, eu até acho que os pais devem tirar logo aqueles dias que têm direito, porque é um momento muito do casal, não é? E é um momento em que o casal se está a adaptar a um bebê, a uma fase nova da vida. E, como eu dizia, as mães não dormem à noite porque têm que acordar 3 em 3 horas, mas os pais também não o conseguem fazer, não é? Porque há movimento no quarto, há uma luz que está acesa. E a amamentação, sem dúvida, que é o melhor que podemos dar aos nossos filhos, mas se não se conseguir amamentar, não é por isso que somos más mães, não é? Ou não estamos a cumprir o nosso papel de mães. Porque, infelizmente,
já tenho atendido muitas mamãs que se sentem muito tristes, que choram, porque não são capazes de dar de mamar. Eu queria tanto, eu imaginei tanto, e o que eu costumo dizer é o que é importante é esforçar-se para, não é? Não desistir. Eu vou-me esforçar para dar de mamar ao bebê, o bebê está a aumentar de peso, ótimo. O meu bebê não está a aumentar de peso, o médico diz-me que eu tenho que dar um suplemento ao bebê. E devemos ouvir sempre o mesmo médico, não várias pessoas, não é? E se o médico perceber que realmente a amamentação só por si não está a chegar, pode-se complementar, não é? E não é por isso que a mãe está a ser uma má mãe, porque isto traz um sentimento também de grande impotência, né? Já estou a falhar, né? Este papel de mãe é um papel para o resto da vida, nós somos pais para o resto da nossa vida. E há muita pressão nesta questão da amamentação. Eu penso que não podemos ser radicais, devemos fazer sempre o nosso melhor. E se conseguirmos, eu tentei, não consegui, mas tentei, não é? Eu fiz o que estava ao meu alcance, e isto é muito importante. Sermos fundamentalistas não nos leva a lado nenhum, só nos traz mais pressão e stress, e a gente sabe que, por exemplo, um grande inimigo da amamentação é o stress, não é? Por isso, o que não se quer, mães que querem amamentar, é o stress, não é? Porque a amamentação em si, uma pessoa ou amamenta porque quer, e há mulheres que não querem mesmo. Portanto, já temos duas vertentes, ou quer ou não quer. Se não quer, temos que respeitar, não é? Se quer e não consegue, existem os variadíssimos técnicos, não é? E os vários cantinhos de amamentação em que as pessoas podem ajudar. Mas muitas vezes, mesmo ajudando, não é viável, não se consegue. Pois paciência, é o que eu costumo dizer, e quando dava a preparação para o parto dizia, é assim, o que deram de mais importante foi o primeiro e segundo dia, que é o néctar da vida, que é o colostro, sem dúvida. É ali que vai mais proteínas, que vai mais imunidade, que vai mais anticorpos, e é extremamente alimentício, digamos assim. Portanto, se já derem 2 dias, já se sintam, como eu costumo dizer, muito realizadas. Estão a dar o que eu costumo dizer, o néctar da vida. Não é um seguro de vida que elas dão, se derem o colostro, já é fantástico. O colostro é, portanto, a primeira parte do leite, não é? Logo nos primeiros dias. Portanto, não é? Há quem diga que se dá a descida do leite, há outros que dizem que dá a subida do leite. Para mim, dá-se, no fundo, dá-se a descida do leite, porque o leite não sobe ao cérebro, não é? O leite desce às mamas, basicamente, não é? E então, quando o leite desce, que acontece por volta do 3º dia, a grande maioria das pessoas acontece por volta do 3º dia, quando as mamas ficam mesmo inchadas, ficam túrgidas, não é? E já não é aquela cor amarelada e que parece uma aguadilha, mas sim uma cor já esbranquiçada, não é? Porque no início, mesmo neste 3º dia, há uma mistura entre o colostro e o leite. É isso, o colostro que se chama, é esses primeiros 2 dias em que está aquela aguadilha assim amarela, e elas até pensam, mas o que é que eu estou a dar ao meu filho? Isto não tem nada. Não, isso tem muito. Aliás, é o que tem mais. Muitas vezes é o que tem mais. E depois vem então a parte do leite, não é? Que depois é a outra parte alimentícia. Isso, a amamentação é tema para mais, é um mundo, dava para muita conversa. Estávamos a falar aqui da importância da família, não é? E do casal, nestes primeiros momentos de vida, nestes primeiros momentos do casal, não é? E é uma fase em que, quando há o nascimento do bebê, as pessoas que estão à volta do casal têm muito aquela preocupação da visita, não é? Vamos visitar o bebê, vamos ver o bebê, e às vezes é terrível receber visitas quando se tem um bebê, não é? Porquê? Porque as noites são mal dormidas, às vezes os bebés têm cólicas, as mulheres não se conseguem assentar muito bem, o casal ainda está assim um bocadinho anestesiado, há um misto de sentimentos, não é? Uma euforia porque nasceu o meu bebê, está tudo bem com o meu bebê, vou o meu bebê para casa, mas depois não consigo dormir à noite e depois, será não que estou a fazer não é? bem? O facto será de, pronto, que se é um parto eutóxico, temos a episiotomia, não é? Os pontos que doem e custam, temos os lóquios, portanto isto ainda se prolonga durante 1 semana, 2 semanas os lóquios. A episiotomia é doloroso, portanto é os pontos, como a gente diz, não é? Os pontos a cicatrizar ainda levam algum tempo, a mulher não consegue se sentar comodamente, muitas vezes tem que ir tratar a mama, pôr calor, fazer massagem, depois pôr gelo, porque a mama está a engurgitar ou porque as coisas não estão a correr tão bem, e a mulher tem que estar mesmo à vontade em casa, tem que estar confortável e não pode estar preocupada a receber visitas e a fazer chazinhos e bolinhos, não é? E como eu costumo dizer, até mesmo a nível hospitalar, não é? As pessoas, eu sei que as pessoas têm todas muito gosto, não é? Especialmente a família, em visitar as pessoas, as puérperas, não é? Mas é assim, muitas vezes, então no segundo filho eu dizia assim, espero bem que não venha ninguém, porque eu quero é dormir, que eu quero é descansar, porque o miúdo deu-me uma noite má e eu quero mesmo é descansar, não é? Portanto, há que respeitar um bocado
Mas pronto, eu sei que isto é um bocado cultural, não é? Todas as pessoas, essencialmente a família, vamos ver o menino que já nasceu, e às vezes a pessoa está com uma semana de pós-parto em que está com uma série de dificuldades e está muito cansada, porque o parto cansa não só a mãe, como cansa também o bebê. Portanto, há que respeitar pelo menos 15 dias. Eu acho que as pessoas deviam de respeitar isso. E como eu costumo dizer, e costumava dizer antigamente, é assim, vão fazer visitas, sim senhores, mas é se forem para lavar a roupa, se forem para fazer comida, se forem para limpar a casa. Porque se vão lá para ajudar, não é? Porque se vão lá para estar a admirar o bebê e a senhora coitadinha está ali aflita, desculpe lá, mas eu quero ir dar mama e não quero dar mama aqui à frente desta gente, é um bocado chato. Hoje em dia há umas mensagens fantásticas que há casais que enviam quando nasce um bebê, que é: olá, nasceu o João, peso não sei quanto, eu e a minha mamãe estamos muito felizes, e o meu papá, podem-me visitar a partir do dia tantos, não é? E o casal estabelece um prazo para receber visitas, não é? Nós só queremos visitas a partir do dia tantos, e as pessoas já sabem. Costumo dizer que com estas mensagens as pessoas têm duas possibilidades, não é? Olha para esta, não é? Armada em esperta, só quer que eu vá visitar daqui a não sei quanto tempo. Quem já teve filhos percebe perfeitamente isto e acha que isto é perfeitamente normal. Isto também depende dos casais. Há casais que gostam muito de receber pessoas e adaptam-se muito bem a esta fase, e há outros que não, que precisam de viver estes primeiros tempos a três, porque é realmente uma prova. Eu costumo dizer, ter um filho é uma prova à relação do casal, porque tudo vai mudar. É diferente vivermos a dois, em que eu sei as tuas rotinas, tu sabes as minhas rotinas, tu és autónomo, eu sou autónoma, em que temos um bebê pequeno que precisa de nós, não é? E em que os pais estão inseguros neste papel de pais, não é? Eles vão querer fazer o melhor, mas será que será que estou a fazer bem, não é? Há sempre esta incerteza e um pouco de tensão, porque quando nós estamos a tentar fazer as coisas certas, não é? E correr bem, isto traz-nos tensão. Será, e agora vou dar o banho ao bebê, e será que agora já posso dar o banho? Temos sempre imensas dúvidas, e é muito importante que o casal se consiga apoiar nesta primeira fase, não é? Isto é fundamental para a relação do casal, e não é à toa que muitos casais se separam com filhos pequenos. Porquê? Porque não conseguem gerir estes, como é que eu ia dizer? Para mim acho que esta isto nova são realidade, desafios, não é? São desafios. Uma nova realidade que passou de uma dualidade para uma tríade, não é? Como a gente diz. Porque quando nasce um segundo filho, as coisas são diferentes, não é? Eu acho que a grande prova aqui é sempre no primeiro filho, onde se deposita mais expectativas, há mais ansiedade, não é? Daí muitas vezes mais cólicas do primeiro filho, precisamente porque as cólicas estão relacionadas não só com a maturidade do intestino, mas também com a ansiedade dos pais, especialmente a mãe. E pronto, e também acho que tem a ver um bocado também com a diferença que existe entre os tempos de hoje e os tempos do antigamente, não é? Que a família era uma família muito mais alargada, vivia sempre ou com o pai, ou com os pais, ou com os avós, portanto havia sempre alguém que tinha experiência e que podia ajudar e passar a experiência. Não, olha, só deves dar o banho ao bebê passado não sei quanto tempo, olha, dá cá que eu agarro um bocadinho enquanto tu descansas. Pronto, agora a família acaba por ser só os três, e às vezes, pronto, as pessoas não são tão experientes, mas isso não tem muito a ver. Também eu acho que ser mãe é inato, não é? É raro acontecer uma mãe não saber o que fazer, porque é uma coisa instintiva, muitas vezes, como se costuma dizer. Mas temos sempre coisas a aprender, todos temos potencial, mas temos sempre coisas novas a aprender. E já agora gostaria de referir que é assim, há pessoas que têm o primeiro filho e para o segundo filho já não vão frequentar estes cursos de parentalidade, porque acham que eu já fui ao primeiro, já não preciso do segundo, para quê? O que é que eu vou lá aprender? Respiração? É assim, o curso da preparação, não é? E da parentalidade não tem a ver com respiração, não tem a ver com não ter dor no parto, tem a ver com uma série de conhecimentos e uma série de técnicos que têm saberes para passar, e os saberes vão mudando, como a gente sabe, não é? E a gente vai sempre aprender qualquer coisa nova. E já me aconteceu apanhar senhoras pela segunda vez e elas dizem: é engraçado, Margarida, desta vez isto está um bocadinho diferente. É incrível como é que vou para o segundo e aprendi coisas novas, no meu tempo não era assim. E mesmo em relação à amamentação as coisas mudam, vão mudando, a OMS vai mandando estudos diferentes, vamos alterando as posturas em relação a uma série de assuntos, e portanto é importante que as pessoas não pensem que indo uma vez, pronto, acabou, vou toda, já vi tudo, já não preciso de ver mais, não é? Portanto, misturando agora aqui um bocadinho, mas esta parte do casal estar um bocado muito desamparado, porque muitas vezes acontece isso, é colmatado não só pelo pós-parto, não é? E aí podem ir os dois, o pós-parto é aberto não só à mãe como ao pai, e têm aparecido muitas vezes pais,
e vão essencialmente à parte da massagem. E muitas vezes até já me chegou a acontecer as mães irem trabalhar e os pais continuarem a ir com o bebê à massagem, que eu acho espetacular. Acho que é um papel muito importante, e aqui a Sónia se calhar pode falar um bocado do papel do pai, não é? O pai, como eu costumo dizer, não tem maminhas para amamentar, mas tem bracinhos para pôr o bebê a arrotar, tem bracinhos para mudar a fralda, tem bracinhos se calhar para acordar a mãe e dizer assim, olha, ele está a chorar, tu estás tão cansada, se calhar queres que eu o ponha à mama? Portanto, tem que haver aqui uma certa partilha, não é ajuda. O que existe no casal é mesmo partilha, e isso tem que ser passado. Porque a única coisa que o pai não pode fazer é dar de mamar. De resto, o pai pode e deve fazer tudo. Como a Margarida diz, é muito importante, e nós percebemos isto no desenvolvimento de uma criança. Uma criança que é cuidada de igual forma pelo casal é muito diferente. Até, por exemplo, uma questão básica que vai surgir na fase em que ele se tem que identificar com o sexo masculino e com o sexo feminino. Ele precisa de ter bem integrado para si o modelo do pai e o modelo da mãe, não é? O masculino e o feminino. E um pai fala de forma diferente com a criança do que a mãe. O pai brinca de forma diferente que a mãe, não é? Os pais são mais de atirar ao ar, os meninos de fazerem cosquinhas, as mães são mais de fazerem coisinhas pequeninas e contar histórias e fazer mais festinhas. E a criança precisa dos dois, não é? Eu às vezes, há aqui uma coisa que às vezes há pais há mães que dizem, eu faço o papel de mãe e pai, não é? Eu arrepia-me um pouco isto, e é importante que as pessoas pensem nisto. Às vezes têm que fazer, mas isto não é o ideal. O ideal é que a criança tenha um pai e uma mãe e que ela saiba e tenha a oportunidade de estar com os dois. Isto é fundamental para a construção de uma personalidade coesa, não é? De uma personalidade que consiga fazer as suas escolhas, não é? E infelizmente nem sempre isto acontece, mas isto é o ideal. E isto também depende dos adultos, não é? Depende muito dos adultos. E é muito importante que os pais pensem nisto quando desejam ter um filho, ou quando sabem que vão ter um filho, não é? Porque eles vão ser pai e mãe para o resto da vida deles, independentemente do que aconteça. E é muito importante para a criança que a criança saiba que pode contar com os dois, independentemente do futuro, não é? Porque o futuro ninguém sabe. Eu costumo dizer. Eu há poucos dias vi naquele programa da televisão, que é muito interessante, que é falar português. Uma coisa curiosa, de onde é que vem o termo pai, de onde é que vem o termo mãe? O termo mãe, penso que da mama, mas vem também da terra, mátria, terra. Nós vimos da terra e vimos da mãe, saímos da terra. Mas o termo pai vem, lá do latim e tal, do padrão, pater e tal, padrão, é da mesma família. E o padrão é o modelo, vem com o modelo. É curioso isto, como é impressionante, porque tem muito a ver com, de facto, o que cada um representa, apesar de, evidentemente, sobretudo quando não há pai, é o caso das mães solteiras, pois aí têm que fazer mesmo os dois papéis. Mas o pai, de facto, frequentemente, não é? Está mais associado à disciplina e ao modelo. Mas não devia estar. Mas está. E a mãe devem ser os dois reconhecidos como autoridade, não é? Quem manda na criança, quem dá as diretrizes, não é? Quem diz o que está certo e errado é o pai e a mãe. Pois. Não deve ser um ou o outro, não é? Eu costumo dizer, o pai não deve ser aquele mau que vem lá, não sei de onde, impor aqui a regra, não é? Ou então as mães estão no supermercado e eles fazem a birra e ele diz, vou chamar o teu pai, quando chegar a casa vou contar ao teu pai. E também falam aqui dos tais casais homossexuais, que isso é uma questão de facto polémica. Depois também cada pessoa, não é, poderá ter aqui opiniões diferentes, não é, uns dos outros em relação a estas questões dos casais homossexuais, mas não é por aqui que uma criança vai ser mais ou menos feliz. O que é importante é que a criança tenha um adulto e adultos que cuidem dela. E esta questão da função paternal e da função maternal, um avô pode ter uma função paternal, um tio pode ter uma função paternal, como uma tia, como uma avó pode ter a função maternal. E num casal homossexual isto é perfeitamente possível, tal como num casal em que há um divórcio. Não é? Agora, quando nós falamos o ideal é que a criança reconheça a figura de pai e a figura de mãe. Não é?
E isto é muito importante para o desenvolvimento da criança, mas não é por ela só ser criada por uma mãe, ou por ser criada por um pai, ou por um casal homossexual, não é? Ou por um casal heterossexual, que vai ter agora não era a palavra problema que eu queria dizer, mas vai ter alguma dificuldade na vida dela. Não. O que é importante é que ela perceba que há adultos que gostam dela, que cuidam dela e que estão disponíveis para ajudar, não é? Porque o desenvolvimento implica isto mesmo, não é? Ajudar, não é nós darmos sempre colo, nós no início da vida damos colo, mas depois damos a mão e depois às vezes é só eles saberem que nós estamos por ali a olhar, não é? Esta questão da autonomia, não é? Da autonomia e da responsabilidade. Ontem fiz uma sessão numa pré-escola e uma mãe dizia eu não consigo deixar o meu filho andar sozinho, eu não consigo que o meu filho, ela até dizia, quando a gente falava deles não dormirem juntos, ela dizia, mas eu até os chamo, vem lá aqui para o pé de mim para me aquecer os pés, porque eu não gosto nada de dormir sozinha, né? Aqui até era o contrário, era a mãe que chamava o filho para vir dormir com ela, porque eu até queria dormir sozinho, né? Esta questão de se perceber que os filhos vão ser do mundo, não é? Os filhos nascem da nossa barriga, da nossa terra-mãe, mas eles vão ser do mundo. E hoje em dia, com esta questão da imigração, não é? Dos filhos terem que muitas vezes se afastar dos pais, não é? Para conseguirem ter um trabalho, para conseguirem, isto até são questões complicadas, não é? E que nem todos os pais permitem, às vezes, quantas vezes nós ouvimos um adolescente dizer ou um adolescente, não sei, mas um pré-adulto, não é? Que acaba um curso ou quer fazer um Erasmus, quer ir para fora, e a mãe diz, não, ao pé de mim é que tu estás bem, não é? Ao pé de mim é que tu estás bem, eu pago-te as coisas, ficas aqui. Porque há pais que não conseguem se imaginar longe dos filhos, não é? Mas os filhos precisam da autonomia de pensamento, e estas coisas são muito precoces na nossa vida, não é? Agora estamos a falar do adulto, mas que o quanto é importante ajudarmos os nossos filhos a pensar, não é? E a pensar não é nós darmos tudo já pensado. A criança faz a pergunta e nós devemos responder à pergunta que ela faz, não é? E não contar-lhe a história toda, com um princípio e um meio e fim. Temos que ajudar a que a criança consiga evoluir no seu pensamento, não é? De onde é que vêm os bebés? O bebé vem da barriga, ponto final. Ela vai pensar e daqui a algum tempo vai perguntar como é que ele foi para a barriga, não é? E a gente vai ter que arranjar uma resposta, como é que ele foi para a barriga. E depois diz o pai pôs uma sementinha na barriga da mãe. Como é que o pai pôs a sementinha? Mas não é logo, não é? Aquilo às vezes pode demorar dias. E se os pais estiverem um bocadinho atrapalhados, não vale a pena mentir, não é verdade? Porque depois eles vão perguntar a outra pessoa lá fora. E depois nunca se sabe muito bem o que é que essa pessoa vai responder. Outra coisa que se pode fazer é perguntar à criança o que é que tu sabes sobre isso, não é? Porque se ela tem uma pergunta, é porque surgiu já uma curiosidade, não é? Ela já sabe alguma coisa sobre isso. E nós também poderemos aproveitar e perguntar isso. E não só perguntar aos filhos como é que eles estão, mas também falar de nós, não é? Como é que nós estamos, como é que foi o nosso dia. Porque muitas vezes os pais perguntam, como é que foi o teu dia, o que é que fizeste na escola? E nunca falamos de nós. Isso não se chama diálogo, chama-se monólogo, não é? Como é que estás, como é que fizeste? É importante falarmos de nós também, para que o diálogo seja normal na vida da criança, não é? Se a criança estiver habituada a isto, na adolescência ela também vai conseguir fazer isto como uma rotina, não é? Como um fator normal. Não sei se as pessoas querem então ir a fazer mais algumas questões. Fazem comentários, mas nada de... Cortar o cordão custa muito, não é? Perceber quanto autónomos. Não são, eles vão ser sempre filhos, não é? Vão ser sempre um prolongamento, não é? Que veio de nós, não é? Mas efetivamente... Mas não são nós. Mas não somos nós, não somos nós. E o que a gente tem que fazer é prepará-los para eles serem felizes depois da gente morrer, não é? Isso é fundamental e a gente tem dificuldade em assumir isso, não é? Está aqui alguém que está a dizer essa falhei, com os netos vai ser diferente, não é? Esta ideia dos avós é importante até falarmos. Nós vinhamos para casa a falar sobre isso no carro, a importância dos avós na família, não é? Muitas vezes os avós dizem, eu não tenho que educar, eu já eduquei os filhos, eu tenho que mimar os meus netos, não é? E os pais dizem, ele não pode comer chocolate. E chega lá à casa da avó, a avó dá o chocolate e diz, não contes ao pai, não contes à mãe, não é? É preciso trabalhar isso, não é? Com o casal. Por exemplo, nós, na intervenção precoce, trabalhamos essas questões. Normalmente essas crianças são-nos referenciadas logo assim que nascem, até pelo próprio hospital, serviço de neonatologia, não? O bebé que vem para casa.
Como vos disse há pouco, são equipas multidisciplinares. Na intervenção precoce também temos educadoras, e o que fazemos é dar apoio aos pais para aceitar, não é, essa situação, porque não é o bebê ideal, não é? É um bebê real, tem que ser confrontado com o bebê ideal, e que às vezes é muito distante, e quando acontecem essas coisas, então esta distância é maior, e é preciso um apoio ao casal. E depois, ao longo da vida, por exemplo, a intervenção precoce é um papel fundamental. Em Portugal, a nossa intervenção vai dos 0 aos 6 anos, e é muito importante. Toda a equipa técnica o que faz é dar o maior, ajudar a que o casal tenha o maior número de competências possíveis para ajudar o desenvolvimento daquela criança, não é? Porque ela pode ter essa questão da cegueira, mas pode ter inúmeras outras competências, não é? Que temos que ajudar a desenvolver. Por exemplo, uma das coisas que a Kida falou aqui do toque, que é fundamental, não é? Para qualquer criança, não é? O toque é fundamental para conhecermos o mundo, não é? Eu costumo dizer, até quando começamos a nos alimentar, temos que mexer primeiro com as mãos na comida. Isto é fundamental. E às vezes há pais que não querem que os meninos se sujem, eles não podem mexer na comida. E é uma coisa que faz tão bem à criança, não é? Conseguir perceber as texturas e depois fazer desenhos nos azulejos com a comida, não é? Os pais ficam todos arrepiados, mas isto é fundamental para a integração sensorial das crianças, não é? Mas, por exemplo, na intervenção precoce nós fazemos muito esse trabalho, não é? De conseguir ajudar os pais ao longo destes primeiros anos de vida a conseguir aceitar essa dificuldade da criança e a conseguir potenciar tudo o resto, não é? Porque essa é uma dificuldade que ela tem, mas depois há uma série de coisas que ela tem que potenciar, e pode ser um adulto perfeitamente, não é? Como qualquer outro integrado. Agora é claro que esses pais têm uma preocupação acrescida, não é? Que é o futuro, não é? E quando eu não estiver cá, e quando eu, será que ele vai conseguir, não é? Ser autónomo? E às vezes há pais que têm outros filhos a quem lhes atribuem essa competência, não é? Que é, eu não vou conseguir cuidar dele porque sou mais velho, não é? Pela lei da vida eu vou morrer primeiro, mas vou-te dar um irmão para que o teu irmão seja capaz de cuidar de ti, e estas questões devem de ser trabalhadas. Eu penso que estas equipas que nós temos aqui no Algarve, que é muito bom, porque no resto do país muitas vezes não temos o que temos no Algarve. Às vezes nós não temos muito bem esta noção, mas nós aqui na região temos, pelo menos na área da saúde, temos feito um esforço muito grande para conseguir ter equipas multidisciplinares para conseguirmos apoiar estas famílias. É claro que estas respostas não são tão eficazes como nós gostávamos, não é verdade? Porque, infelizmente, não é a pessoa ter uma necessidade e no dia a seguir tem a sua consulta. Infelizmente não é assim. Mas tentamos fazer o nosso melhor. Isto angustia-nos muito também a quem está do lado de lá, né? Quem trabalha. Quem está na frente, não é? Perceber que temos que ajudar, temos que conseguir, mas eu não consigo fazer mais, não é? Isto também é muito angustiante para nós, mas eu penso, por exemplo, na intervenção precoce podemos fazer um papel fundamental. A criança pode precisar de 2 ou 3 terapias, ela não consegue ter acesso às 2 ou 3 terapias, mas se calhar consegue ter uma terapia, e essa terapia pode contribuir com as informações e com a avaliação de outros técnicos. Por exemplo, ela pode precisar de terapia da fala e não ter vaga em terapia da fala, mas tem vaga em terapia ocupacional, ou tem apoio da educadora de infância, que vai lá à casa, e a educadora de infância pode levar algumas outras informações para poder desenvolver a área da linguagem, para poder desenvolver outras áreas, não é? E o máximo que temos que fazer é capacitar estes pais. Os pais têm capacidade, nós vamos ajudar a potenciar essa capacidade deles. Também há aqui uma coisa importante, já agora desculpa lá referir, que é assim, a equipa de IP não se cinge só ao centro de saúde, não é? Ou aos centros de saúde onde existem, não é? É uma equipa alargada, digamos assim, que tem também como função encaminhar para a comunidade, não é? No caso do cego e do surdo, a gente sabe que no Algarve existem instituições mais especializadas nessa área, portanto a nossa função também será sempre encaminhar para outro sítio, e no fundo é um abre-portas, não é? Estamos a facilitar o caminho que por vezes seria mais difícil. Desta forma, a criança ao ser referenciada para a IP, e a IP agora penso que está a funcionar muito melhor, porque mudou um bocadinho a organização, digamos assim, o esquema de funcionamento, e está tudo em conjunto. Portanto, temos acesso ao hospital, trabalha connosco, as outras instituições da comunidade também trabalham connosco, portanto, os caminhos estão muito mais abertos, as pessoas conversam, há comunicação,
à ligação, à contacto, que era o que não existia antes, não é? E, portanto, esta criança que poderá ou não ser diferente, digamos assim, poderá ser mais rapidamente encaminhada, enquanto antigamente andava ali aos caídos, não é? Vai ao médico de família, vai aqui, vai acolá, ai não, olha, vamos a Lisboa, que é, não é? Pronto. Neste momento, o que nós temos é isso, precisamente. Portanto, temos um facilitismo, digamos, e tentamos facilitar. Mais concertadas, é isso. Não é? As crianças não darem tão espartilhadas nestas intervenções. E tentar concentrar as terapias sempre só num sítio, não é? Dificuldades de aprendizagem específicas devem ser remetidas para os SPOs, não é? Serviços de Psicologia e Orientação das escolas. Específicas. Só dificuldades de aprendizagem, o que é raro, não é? Normalmente as dificuldades de aprendizagem vêm acompanhadas sempre de alterações de comportamento, déficits de atenção, não é? Se calhar algumas questões familiares, esse tipo de situações que possam envolver estas questões podem ser referenciadas para estes grupos de apoio à saúde mental infantil. Como é que devem de fazer? Preferencialmente pelos médicos de família. Quem não tem médicos de família tem uma coisa que se chama consulta aberta, que às vezes é muito fácil marcar consulta. Nós costumamos pedir aos pais, aos professores, ou os professores fazem-nos um pequeno relatório, não é? Explicando um pouco o que se passa, porque às vezes os pais não conseguem transmitir toda a informação que o professor tem, não é? E tenta-se desta forma haver uma referenciação. Fazemos uma coisa que é o primeiro acolhimento, que a gente chama de acolhimento do caso, vamos recolhendo informação, fazemos contactos. Depois os casos são analisados em equipa, não é? Em que estamos todos os elementos da equipa, e depois a seguir é decidida se a criança tem critérios para este projeto ou não, pode não ter e pode ser referenciado para outro projeto ou para outra entidade externa, e qual é que é a especialidade que a criança poderá beneficiar, não é? De uma avaliação ou de uma intervenção. Agora há pais que não vão ao médico, não é? Que o professor pode falar com a família desvaloriza a família, e é preciso fazer aquele outro trabalho, não é? Tentar que os pais consigam perceber isso. Se os pais são completamente negligentes e não vão, os professores também nos podem referenciar, não é? Ou através de uma coisa que a gente tem, que é o Núcleo de Apoio à Criança e Jovem em Risco, que também existe em todos os centros de saúde, que no último chat teve aqui a Marta, que este grupo faz intervenção de 0 a 18 anos, não é? São situações já de risco, não de perigo, não é perigo, o perigo é para as CPCJs, mas de risco. Não. Temos que falar aqui dos avós. Dos avós, não é? E eu aproveitava aquilo que o Dano Princípio falou da Semana do Bebé. Não é? A Semana do Bebé é um projeto do Gás Midolhão, da equipa do Gás Midolhão. Todos nós somos importantes neste projeto do Gás Midolhão. O que acontece é que nós percebemos e tivemos conhecimento num seminário que fomos do professor Salvador Célia, que é um brasileiro que infelizmente já nos deixou. Era para ter estado connosco e apadrinhar este nosso evento, mas infelizmente adoeceu e não lhe foi possível, mas nós tivemos acesso ao projeto que eu fazia no Brasil e achámos muito, muito interessante, e foi-nos feito esse desafio, porque não fazer uma Semana do Bebé em Olhão. Em Portugal, a Covilhã iniciou este projeto um ano antes de nós, e nós depois abraçámos esta causa, e a Covilhã faz-o com o centro hospitalar, e depois junta vários concelhos ali da zona da Covilhã. Nós em Olhão fazemos só em Olhão, e é um projeto que parte da saúde mental, dos GASMIs, um projeto de promoção da saúde, não é? Porque nós tínhamos muitas situações, eram-nos referenciadas muitas questões que nós percebíamos que tinham a ver com os modelos educativos, não é? Com as formas como os pais educavam os filhos, com a forma como os pais estavam com os filhos, o estar com os filhos, o tempo de qualidade dos filhos. E pensámos que seria interessante envolver toda a comunidade a pensar sobre isto, não é? E foi realmente um desafio que tem sido muito gratificante para nós. Dá-nos muito trabalho, é verdade, ficamos todos muito cansados, mas gostamos imenso do que fazemos, porque conseguimos que toda a comunidade se envolva nisto de pensar o bebê. Isto é desde o que é durante uma semana inteira. Há atividades para os bebés e para as famílias. Por exemplo, nos infantários vai lá alguém que leva umas maminhas de crochê e que fala um bocadinho da importância do amamentar. E depois lá há, por exemplo, uma educadora que pede naquela sala: vamos fazer um trabalho de como é que vocês eram quando eram bebés. E quando a gente entra na escola, temos uma cartolina com cada pai, cada casal, não é? Cada família elaborou a sua cartolina com as fotografias de como era quando a criança era bebê. Temos as montras da sociedade decoradas com o tema dos bebés. Todos os anos há um tema para este evento,
E depois temos atividades que decorrem, por exemplo, avós, não é? Que contam histórias aos bebés. Temos atividades na comunidade, temos uma feira, que é assim, um momento alto da semana, em que há muitas atividades, tudo gratuito, não é? Que os pais vão e participam, quem promove... Geralmente é no princípio de junho, não é? Sempre no princípio de junho, não é? Junho. A seguir à Semana da Criança, o dia da criança é dia 1, e depois a seguir começa a nossa Semana do Bebé, normalmente são 3 dias, 3, 4, quinta, sexta, sábado e domingo, em que a comunidade é que se propõe a fazer atividades e depois os pais vão lá e fazem essas atividades com os filhos, não é? Temos também um seminário técnico, aí é um momento mais técnico, não é? Em que estão mais técnicos presentes para pensar um pouco sobre a importância destes primeiros anos de vida, não é? E isto é o nosso projeto da promoção, não é? Este nosso bichinho pela promoção e a importância que ele tem. E os avós são extremamente importantes porque, é verdade, eles já educaram os filhos e agora já não têm aquele peso de eu estou a ser bom pai, eu estou a ser mau mãe, não é? Eles já educaram os filhos deles e é-lhes permitido novamente contribuir para a educação daquele neto, mas com um peso diferente, de uma forma diferente. Há muitos tipos de avós, não é verdade? Há muitos tipos de pais e há muitas circunstâncias. Eu até costumo dizer, eu acho que neste momento, com as dificuldades atuais, com a crise que temos atualmente, o que está a acontecer é que há muitos casais que estão a voltar para a casa dos pais, não é? Em que estão a pedir muito mais apoio e estão mais dependentes dos avós. E estes avós estão a ser extremamente importantes. E quando não há, são muito importantes também a este nível, não é? Não só também pelas experiências que têm, o contar histórias, a disponibilidade que têm para estar com os netos, não é? De brincar com os netos, ensinar coisas aos netos que se calhar os filhos não aprenderam, não têm tanta paciência. Os pais, tanta disponibilidade de tempo também, não é? É muito importante o papel dos avós, não é? No desenvolvimento das crianças e também, eu costumo dizer aos pais, deixem os filhos com os avós e vão passear a dois, não é? Estejam um bocadinho a dois, porque às vezes os pais também não confiam nos avós, acham, minha mãe não cuida tão bem da minha filha como eu. Há mães que não conseguem fazer isto, não é? Entregar o filho a alguém para cuidar, porque acham que não têm tanta competência como ela, mas isto é muito importante. Nós conseguirmos confiar nas pessoas que estão à nossa volta para entregar os nossos filhos, porque ao longo da vida vai ser assim, não é? Vamos deixá-los nos infantários, vamos deixá-los nas escolas com a professora, vamos depois nos segundos e terceiros ciclos a vários professores, não é? Que isto ainda é pior, quando deixa a professora da primária é só uma, mas depois são muitos professores, e depois nas universidades, e por aí a vida é assim, não é? Mas realmente... Eu acho que os avós também têm um papel fundamental, que é passar a informação daquela vivência, daquela família, não é? As recordações, o que é que aconteceu, passar de geração, o tal passar o saber de geração em geração é muito importante por parte dos avós, não é? Porque senão há ali um hiato, não é? Em que as crianças só conhecem a vivência dos pais, não conhecem o que é que aconteceu antes, como é que foi a vida, o que é que os teus pais faziam. E é sempre uma ligação, portanto é um continuar da família e eu penso que nesse aspecto os avós têm muita importância, não é? O contar da história da família. Há muitos avós até que fazem mesmo a história da família, desde que nasceram, o que se lembram e vão passar essa informação aos netos. E essa informação dos netos vai ser passada aos filhos deles, não é? Eu acho que esta parte é muito importante. E também a outra parte, porque assim, a grande maioria dos avós, não, hoje em dia isso também já não acontece muito, mas ainda existem bastantes e se calhar agora existe mais pelo facto da situação que estamos a viver, são pessoas com mais disponibilidade de tempo. E então são capazes e têm disponibilidade para ir buscar o neto à escola e antes de ir para casa vão um bocadinho ao parque ou até vão lanchar ou até vão comprar um gelado. E isto são momentos de qualidade para a criança, não é? Porque, no fundo, como aquele senhor há bocado dizia, as crianças passam muito tempo na escola e depois a seguir, qual é o passo a seguir? É ir para casa. O tomar banho, a refeição, o fazer os trabalhos e cama, pronto. E estes avós têm aqui um papel fundamental, que é o papel que muitos pais às vezes não conseguem ter pela falta de tempo, disponibilidade, não é? A disponibilidade de tempo mesmo real. Porque, como a gente diz e costuma-se dizer, a gente arranja sempre um bocadinho de tempo, não é? Desde que haja... mas para isso também as pessoas também têm que ser educadas para tal. Às vezes desligassem a televisão
e lessem uma historinha ou jogassem os joguinhos, 4 ou os 5 ou os 2 ou os 3, era um tempo muito mais qualidade e muito mais produtivo, não é? Mas pronto, aquela caixinha é mágica e aquela caixinha entusiasma não só as crianças, mas os graúdos também. E deixem-me lá ver um bocadinho o meu programa da política, porque eu estou muito cansada e isto é um momento de relaxo, não é? E sim, hoje em dia já existem, como eu costumo dizer lá em casa, existe o esquema de gravar. Grava-se, vê-se depois as crianças estarem a dormir, não é? Mas tem que se aproveitar sempre um bocadinho de tempo. E aquele saber antigo que é, o menino chega à casa e vai fazer os trabalhos de casa, não, o menino chega à casa, primeiro vai descomprimir, como qualquer adulto gosta de descomprimir. Primeiro vai brincar um bocadinho, primeiro vai ao convívio, se houver tempo, não é? Estamos a falar, se calhar, de crianças mais pequeninas. Quando são maiorzinhas e têm aquelas atividades extracurriculares, às vezes já chegam tão tarde a casa que não dá muito tempo para estas coisas. Mas se calhar há que reorganizar um bocadinho as coisas e pensar as coisas de forma diferente, isto para entrar no tema do brincar. Brincar é importante, brincar é fundamental. E os avós têm este papel também. Sim, e conseguem também, hoje em dia os miúdos brincam muito com os jogos, não é? De computadores, das Playstations, e os avós conhecem outro tipo de jogos, não é? E outro tipo também de músicas, estão a pensar as músicas tradicionais, não é? Que os avós se recordam e que sabem, ou as lenga-lingas, que por exemplo, é muito importante para a criança aprender a ler e a escrever, não é? A questão das lenga-lingas. E também para falar, não é? A questão da linguagem, de potenciar a linguagem. E os avós sabem isto, não é? Às vezes os pais já não se recordam. Se calhar ouvem o avô dizer, agora lembro-me de tudo, tu me teres ensinado isso, não é? Os avós enriquecem, podem enriquecem muito, não é? O desenvolvimento das crianças. Agora, estava aqui alguém a dizer há pouco que há divergências de ideias. É normal que às vezes haja divergências de ideias, porque os tempos são outros, não é? As gerações são outras. E é isso, o que é importante é conseguirmos tirar o que de saudável isso tem. É claro que às vezes o pai vai ouvir a mãe dele dizer um comentário, não concordo nada com aquilo, mas se calhar não vai dizer nada, não é? Também temos que ser tolerantes uns com os outros, porque realmente as gerações são diferentes, as gerações transmitem coisas diferentes.